Então, bora lá, gente. Tem muita coisa pra ver hoje. Aí, mesmo esquema, viu? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, manda no chat. Eu vou olhar aqui de tempo em tempo. E aí a gente vai fazer uns exercícios, mesmo esquema das últimas aulas, ok? Então, ó. Vocês estão vendo aqui minha tela? Tá de boa? Só manda um ok aí, se tiver no chat. Beleza, então bora. Aula passada eu não terminei, né, o conteúdo, ficou faltando essa parte aqui de gravitação universal, aí vamos dar uma passada nisso aqui. Não é uma matéria que cai muito no Enem, mas eu acho importante, né, assim, para um curso de física, no geral, pra vocês aprenderem física mesmo, pra vocês saberem um tiquinho, e também caso caia, né, gente, tipo assim, é uma matéria tranquila, legalzinha. Falar de gravitação, né, que a gente pensa aí em efeitos da gravidade, satélites, pessoas indo para o espaço, como é que isso funciona, né? Então, o que eu falei na aula passada, acho que a gente estava nesse slide aqui. Ainda que os efeitos da gravidade sejam fáceis de notar, a busca de uma explicação para a força gravitacional tem embaraçado o homem durante séculos. Então, o primeiro cara, assim, que realmente pensou em algo, né, pra gente, que explica os fenômenos gravitacionais, que explica essa parte aí dos planetas, o que está acontecendo aí, o que é essa parada do Sol, dia à noite, foi um cara chamado Kepler. E aí, tipo, ele fez 3 leis que foram muito importantes. A primeira delas, a primeira lei de Kepler, sempre dá uma embaraçada na língua com esse nome, mas ele diz que a gente sempre pensa, né, que, tipo assim, que o planeta ele tá fazendo uma rota circular em torno do Sol. Mas, na verdade, ele faz uma rota em torno, assim, esse formato aqui, que chama elipse, né? Um pouco oval. E ele diz, tipo assim, ele colocou uns nomes, né? Tipo, de convenção, né? Você tem, tipo assim, o Sol em um dos focos, aqui. E o ponto mais próximo do Sol ele chamou de periélio. E o ponto mais longe ele chamou de afélio, que são os dois extremos aqui da elipse. Vocês vão ver essa figura melhor aí em matemática depois e tal, é comum. Você tem que lembrar que ela tem 2 focos e que o Sol está em um deles. E o planeta fica girando assim, ó, nesse formato aqui que está o cursor do meu mouse. Beleza, primeira lei de Kepler, tranquilíssimo, né, gente? Segunda lei de Kepler, ele fala que, tipo, nessa trajetória aí que o planeta está fazendo aqui em volta da elipse, o que acontece com a velocidade do planeta. O planeta não anda na mesma velocidade tudo aqui. Ele fala que quando eu estou perto aqui do Sol, eu vou andar um pouco mais rápido. Por quê? Porque o segmento que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se eu, tipo assim, tive uma área aqui, ó, esse negócio aqui em azul, se eu varri essa área e eu varri uma outra área, só que em outra parte aqui, eu tive que fazer isso no mesmo tempo. Ele fala isso, a segunda lei de Kepler, o que impõe, né, que se eu estiver aqui perto do Sol, eu vou andar mais rápido do que se eu estiver longe. Então, essa segunda lei de Kepler também tranquilíssima, né, gente? É só pensar mesmo que a conclusão disso é que os planetas não andam sempre com a mesma velocidade. Terceira lei de Kepler, ela vai relacionar o período do planeta, o tempo que o planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol, com o raio do planeta. E aí, tipo, o que pega é que ele fala que os quadrados dos períodos do planeta são proporcionais ao cubo do raio médio da elipse de suas trajetórias. Então, traduzindo, eu tenho o planeta X e o planeta Y. O planeta X ele tem período T1 aqui e raio R1. Se eu for comparar com de outros planetas que tem outro período, que eu falei, né, Y, e outro raio, que é R2, então eu vou ter uma constante na hora que eu fizer essa conta aqui, levar ao quadrado e depois levar ao cubo, no raio. É basicamente isso aqui, ó. É só lembrar que você pode usar o período e o raio de um planeta para você achar o período e o raio de outro planeta, se você tiver uma dessas aqui, ó. Você faz aqui uma operação cruzada e você vai achar. Mas também, assim, tranquilinho, só isso, gente. Não tem como complicar mais o exercício, não. É isso que eu falei. Se ele quiser achar um desses valores para outro planeta, te der de outro planeta, você consegue achar. Porque isso aqui é uma constante. Sempre esse valor vai dar igual. Lei da gravitação universal.
Aí, ok, né? O Kepler fez esses estudos, colocou essas 3 leis, basicamente descrevendo aí, né, como é que é o movimento de um planeta em torno do astro, né? E aí continuou com o Newton, que pensou, tipo assim, beleza, mas por que eu fico rodando aí em torno de um planeta? Ele propôs, então, a lei da gravitação para isso, que ele fala que 2 corpos, eles vão se atrair segundo uma força que é diretamente proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, por que a Terra fica girando em torno do Sol? Porque vai ter uma força que mantém os dois atraídos, chamada força gravitacional. E aí ele equacionou essa força a partir da massa da Terra, que é M1, da massa do Sol e da distância entre eles. E ele provou que isso funciona para qualquer corpo. Por exemplo, se a gente for pensar por que a Lua fica girando em torno da Terra, a gente vai usar também essa fórmula. A gente vai ver que tem uma força gravitacional atraindo a Terra e a Lua, que faz a Lua ficar girando em torno da Terra, igual a Terra fica girando em torno do Sol. Então, força gravitacional, que é igual a G, uma constante que, tipo assim, vem no exercício, se cair essa fórmula, esse valor aqui, sempre vai vir, vocês não tem que decorar isso não. Aí M1, a massa do primeiro corpo, M2, a massa do segundo corpo, de acordo com o nosso exemplo, né, seria o Sol, a massa do Sol, a massa da Terra, dividido pela distância entre eles, tipo assim, a distância daqui até o Sol ao quadrado. Isso é a força gravitacional. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, eu vou continuar então. E aí, gente, essa fórmula aqui, a gente vai usar ela para esse propósito. Tipo assim, quando a gente pensar aí, por exemplo, medir mesmo, tipo assim, de acordo com a força gravitacional, aí te dá o valor da força, encontra a distância entre a Terra e o Sol. Já vi isso em exercício, então tem que dar uma gravada nessa fórmula aqui. Eu acho que é a mais importante de todas essas aí de gravitação universal. E aí, né, como a gente viu na última aula de leis de Newton, força provoca aceleração, né? Então, dado que existe uma força gravitacional, que é o que mantém a Terra girando em torno do Sol, eu também vou ter uma aceleração, que é o que a gente chama de aceleração da gravidade, que é a famosa 10 metros por segundo ao quadrado, que tem sempre pra gente medir as coisas aí. A gente calcula peso, a gente calcula, altas coisas com a gravidade. Ela tá em todas as formas de física. E aí, de onde que ela vem? Ela vem disso, de uma força gravitacional entre os astros e que vão causar uma aceleração. E aí ela também pode ser equacionada. O Newton fez esses experimentos e viu que, a partir da equação da lei da gravitação universal, pode-se deduzir a expressão que determina a aceleração da gravidade em qualquer corpo celeste. Então, isso aqui surge da segunda lei de Newton, né? Quando a gente tem aquele negócio lá de força, que é igual a massa vezes a aceleração, a gente sabe a força, né? E a gente sabe, então, no caso, a massa da Terra, e aí, tipo assim, substituindo isso nas fórmulas, a gente acaba chegando nesse valor aqui, que eu não vou provar, porque acho que não tem muita serventia eu chegar em como que o Newton achou essa fórmula. Vocês podem, tipo assim, pensar nela como uma aceleração, né? E saber que ela é 10 metros por segundo ao quadrado, mas que ela vem disso aqui, que é G, que é igual àquela mesma constante lá, de esse valor aqui, ó, 3,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do astro, né? No caso, a gente está pensando na aceleração da gravidade na Terra, então, a massa da Terra, dividido pelo raio da distância ao quadrado dos 2 corpos, no caso, a distância entre a Terra e o Sol. Então, gente, beleza, aqui tem um exercício que, como a gente, né, era propriedades na última aula, a gente tá um pouco atrasado aqui com o tempo, eu vou deixar pra vocês fazerem, tipo assim, o material tá lá disponível no Drive, e aí, tipo, quem tiver alguma dúvida me chama e tal, mas é completamente teórico aqui, só falando, assim, o que pega com os satélites, né, tipo assim, se você quiser mandar o satélite pro espaço, pra você, tipo assim, adquirir imagens de satélite. Por que o satélite fica em órbita, né? Tem mais ou menos a ver com esse negócio aqui, da força da força gravitacional que surge entre o corpo
corpo, que seria a Terra, e o satélite, né? Tipo assim, é só a gente pensar quem está girando ao redor de quem, e aí sempre é o astro, o que tiver causando o que tiver maior massa, no caso, né? Que vai estar causando a força gravitacional que está atraindo o outro para ficar girando em torno dele. Então, gente, é isso. Vou ver aqui o chat de novo se tem alguma dúvida. A gente vai passar para a matéria nova. Tem alguma dúvida? Então, acho que não. Beleza. Então, ó, agora era onde a gente devia ter começado a aula. Energia, um assunto muito importante. Isso aqui realmente cai no Enem, gente. Uma aula muito boa. É um assunto também legal, né? Assim, de estudar, interessante. Quem gosta aí de, tipo, engenharia, quer mexer com alguma coisa tipo mecânica e tal, é o início, assim, né? A base para se pensar é isso aqui. A gente vai ver o que é energia mecânica, princípio da conservação da energia mecânica e potência com consumo de energia. Isso aqui cai muito no Enem, sempre cai, consumo de energia. Então, ó, o que é energia? Tem aqui essas fotos. Isso aqui é dentro de um reator nuclear, que está gerando energia aqui, né? Isso aqui é um negócio lá. Tipo assim, se o Thiago tivesse aqui, ele explicar melhor, mas enfim, não é só de curiosidade. Quando está produzindo energia nuclear, tem esse efeito aqui, desse trem que fica brilhando azul, bonito, desse jeito. Eu já vi, é tipo muito doido. E aqui, tipo, umas placas de energia solar, que está super em alta. Mas assim, pensando na nossa vida é isso, né? A gente pensa nas formas de energia que existem. Mas o que é energia fisicamente? Energia seria assim, o potencial tipo, dos materiais do sistema, ou de você, ou de um corpo, de realizar trabalho. Então, isso pode vir em forma de calor, de eletricidade, energia química. Então, é basicamente assim, se você consegue ali realizar um trabalho, isso você pode, tipo assim, quantizar e isso vai ser energia. No sistema internacional, a gente vai usar essa medida, né, da energia com o nome Joule, que o símbolo é a letra J. Beleza? Então, sempre que a gente for pensar em energia, vamos pensar em Joule. E vamos pensar, tipo assim, você tem vários tipos de energia, igual eu falei aqui, né? Calor, eletricidade, energia química. Mas para começar, a gente vai pensar em energia mecânica. Que ela se manifesta em 3 tipos. Energia cinética, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Então, vamos ver o que é cada um desses tipos, né? E vamos lembrar que, sempre que eu estiver falando disso, eu vou estar falando de energia mecânica, que é um tipo de energia dentro das várias energias que a gente tem aí. Igual eu falei, calor, tipo assim, reações químicas e tal. Vamos preocupar com isso aqui primeiro. Então, ó, energia cinética. É igual aqui, né, nas fotos, você vê que você pensa em movimento toda vez que você vê um bicho correndo, um carro de Fórmula 1. E é exatamente essa ideia que eu queria passar nesse slide. Quando, tipo assim, você tem um corpo se movendo, ou seja, ele tem massa e velocidade, ele tem energia cinética. Então, basicamente, energia do movimento. Simples assim, gente, não tem nada complicado, não. Se você está mexendo, você tem energia cinética. E aí, a formulazinha, né, para ver ela, igual eu falei, tipo assim, você só precisa de massa e de velocidade. Então, na fórmula, você também vai ter só essas duas grandezas. Energia cinética, que é igual a mv2 dividido por 2. M, a massa do corpo. V, a velocidade do corpo, dividido por 2. Então, nessa fotinha aqui, se você for calcular o tanto de energia cinética que esse bicho tem, você tem que pegar a massa dele e a velocidade que ele está correndo. E aí você vai conseguir calcular o tanto de energia cinética que ele tem. Beleza? Deixa eu ver aqui o chat se tem dúvidas. Não? Então, vamos continuar. Ok, energia cinética. Lembrar sempre das unidades de medida, viu, gente? Massa sempre em quilogramas, velocidade, metros por segundo. E aí, com isso, você vai ter, né, a energia cinética com a unidade que eu falei agora há pouco, que é em joules. Então, vocês pensam nessa coisa na primeira definição do slide sempre, que é, tipo, essa capacidade de você fazer algo. Então, se você está correndo e numa velocidade, você está tendo a capacidade de se movimentar. Então, você está realizando trabalho, então você tem energia. Basicamente isso. Próximo tipo, energia potencial gravitacional. Pensa aqui nas fotos comigo, você tem aqui um cara pulando, né, tipo, de um
provavelmente vai abrir aqui um paraquedas e você tem um cara num bungee jump. O que eu queria passar com essas fotos é que eles estão caindo de uma certa altura. E isso que vai caracterizar a energia potencial gravitacional. Ela é a energia que está armazenada em um corpo que está a uma certa altura de referencial e que pode vir a se manifestar devido à aceleração da gravidade. Então, o que é o potencial de realizar trabalho nesse caso? É o potencial de você cair. Basta você ter massa e você está a uma altura que você, tipo assim, se você pular lá de cima, você vai cair. Visto isso, você tem ali esse potencial de cair, então você tem energia potencial gravitacional. E a fórmula também é facinha, igual eu falei, tipo assim, basta você ter massa e estar a uma certa altura para você ter esse tipo de energia. Então a fórmula vai ser energia potencial gravitacional, que é igual a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é o famoso 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura que você está. Então, se vocês estiverem aí, sei lá, em cima de uma... Vocês subiram uma escada e tem aí um negócio assim, tipo, uma certa altura aqui embaixo que vocês conseguem pular. Essa altura vai definir o tanto de energia potencial gravitacional que você tá. Se você tiver uma altura maior, você tem mais energia potencial gravitacional. Ou seja, você pode cair mais. Você tem mais potencial de... né? Assim, pareceu super prolixo essa explicação, mas realmente você tem mais potencial para movimentar ali, porque você está caindo, porque você tem uma certa altura. Beleza, gente? Lembrar de novo das unidades de medida. Energia potencial gravitacional medida em joules. A massa medida em quilogramas. E G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Repetindo mesmo, porque eu acho que no momento o Enem nem dá mais esse valor. Ele já espera que vocês saibam. Então, ressaltando sempre. Beleza? Então, passar para o próximo. Deixa eu ver aqui se tem dúvidas. Não? Então, continuando. O terceiro e último tipo de energia mecânica é a potencial elástica. O que acontece aqui? Sempre que eu tenho uma mola, sempre que eu tenho uma coisa, assim, um corpo que ele pode ser deformado, que eu posso esticar, que eu posso comprimir, eu vou ter uma capacidade desse corpo de, tipo assim, ou comprimir mais ou comprimir menos. No caso do elástico aqui, quando você faz o negócio assim, né? Você vai jogar o negócio no elástico. Quando você pode ter alguns materiais, né, que você consegue esticar mais, alguns você consegue esticar menos. E aí, tipo, isso, né, esse potencial de ser comprimido, ser esticar, é chamado de energia potencial elástica. Tipo assim, basta você ter, né, o objeto, ele vai ter essa propriedade, vai ser definida por uma constante, tipo assim, tem alguns objetos que, igual eu falei, eles esticam mais, então eles vão ter uma constante elástica. É diferente por causa disso, tipo assim, igual a gente viu propriedades dos materiais na última aula, quando a gente estava falando de atrito, por exemplo, que a gente tinha o coeficiente de atrito. Agora a gente vai ter uma espécie de, tipo assim, eles não chamam isso na física, mas é uma espécie de coeficiente elástico, que vai caracterizar o material ali, o quanto que ele consegue ou não esticar. E aí eu vou usar, né, esse valor para eu medir a energia potencial gravitacional. Ó, energia potencial elástica, a gente foi mal. Energia potencial elástica medida em joules, né? Aqui, é P, que é igual a K. O K é a constante elástica, que eu falei, né? Tipo assim, depende do material. E o X é o tanto que eu alonguei o objeto. Então, é K, X2 dividido por 2. Vocês pensarem também nessa parada do X. Voltando aqui nessa foto. Quanto mais você esticar, né? Mais você vai, tipo assim, jogar o objeto longe depois, mas você vai aumentar o potencial disso aqui de entrar em movimento. Então, por isso que a gente usa o X para medir a potencial elástica. O X é o tanto que você alongou isso aqui. Então, breve revisão aqui, cinética, movimento, mv2 dividido por 2. Potencial gravitacional, altura, é o que define, tipo assim, eu acho que as palavras-chave, né, que eu tô falando aqui, um é movimento, o outro é altura, é mgh, e potencial elástica, que é a da esticar, comprimir um corpo, uma mola, um elástico, kx2 sobre 2. Tem que saber de cor, gente, isso é bem importante pra gente resolver os exercícios. E aí, ok, a gente falou de cada tipo, né, que caracteriza a energia mecânica.
que são as 3 energias mecânicas, que a gente estuda aqui no ensino médio. E o que pega, né? Beleza, eu sei agora o que é energia mecânica, eu sei cada tipo, mas na vida real, assim, eu tenho lá um sistema. O que rola quando eu estiver, tipo, pensando em energia, conversão de energia? Eu tenho que pensar que a energia mecânica, isso é uma propriedade da física, assim, eles já mediram, já fizeram vários experimentos. Se eu tiver um sistema isolado, sem atrito, a soma das minhas energias, todas as minhas energias mecânicas, que é a cinética, potencial e elástica, vai ser constante. Então, tipo assim, é aquela famosa frase, né, que eu sei, energia, ela não se perde, ela se transforma. Eu sempre vou ter um valor de energia mecânica. E aí, tipo assim, não é que as energias, por exemplo, sempre que eu vou ter uma energia cinética, a energia cinética vai ser a mesma. Não. Mas se eu não tiver atrito ali, eu vou acabar convertendo a minha energia cinética em outro tipo de energia. Porque a minha energia mecânica, ela tem que se conservar, já que não tem atrito. Entenderam, gente? Então, é basicamente, a energia mecânica de um sistema isolado, ela sempre vai ser igual à soma dos 3 tipos. E esses 3 tipos, eles ficam se convertendo entre si. Por exemplo, eu posso correr até, tipo, um lugar alto. E aí, nesse momento, eu converti a minha energia que eu me movimentei para eu chegar no lugar alto em energia da altura, que é a EPG, potencial gravitacional. Ou então eu posso usar, tipo assim, movimentar para comprimir uma mola. Aí eu usei a minha energia cinética para comprimir a mola em energia elástica. E aí a soma disso vai ser sempre constante. A gente vai ver um exercício aqui para ficar mais claro, mas basicamente quase todos os exercícios de energia mecânica são isso. É tipo assim, você pensar nessa propriedade, que a energia mecânica, ela sempre está ali igual, de boa, só que os tipos de energia mecânica, eles vão estar ali se transformando e tal, e o valor vai ser sempre o mesmo, porque a energia não se perde. Então, palavra-chave disso, sistema conservativo. A energia se conserva. Ela vai se transformando e tal, mas o valor dela em si é sempre constante. Então, top, gente. Vamos continuar aqui, vamos ver o exercício, como é que isso se aplica. A gente tem aqui essa imagem, né? Eu tenho 2 pessoas num carrinho, numa pista. Inicialmente, a pessoa está aqui, ó, parada, né? Considere na posição A que o carrinho esteja parado. Só que a pessoa, ela não está parada, tipo assim, sem nenhuma altura. Ela está aqui a 5 metros. Então, temos energia. Também considere que o carrinho tenha massa de 2,5 kg. Qual a velocidade do carrinho na posição C? Aí você pensa, né? O cara tá parado, não me deu nenhum valor de velocidade, de nada. Tipo, como é que eu vou saber o que vai rolar na hora que ele andar aqui pra cá e pular pra cá? Então, pra isso, a gente tem que pensar, né? Na origem disso, que é o sistema que possui energia mecânica constante. Então, basicamente, gente, eu sei que ele não tem energia cinética, né? Tipo, para eu calcular a velocidade, eu tenho que pensar em movimento e tal. Então, ele tá parado aqui, eu não sei nada. Mas eu sei que, nesse ponto aqui, a energia mecânica é igual no ponto B, que é igual no ponto C. Por quê? Porque a gente viu aqui, né, no princípio da conservação, que a energia mecânica, ela vai se transformar, mas ela vai se manter constante. Então, é basicamente a altura que eu tenho aqui, ela vai ser usada, né, para eu produzir, tipo assim, de eu variar aí entre energia potencial gravitacional para eu produzir uma energia cinética na medida que eu vou andando aqui. E aí, essa energia cinética vai ser usada para eu subir aqui também, só que eu vou, tipo assim, perdendo energia cinética, porque eu vou começar a ter energia potencial gravitacional, mas eu vou continuar tendo energia cinética e aí eu vou conseguir calcular a velocidade. Tipo assim, a intuição é basicamente essa. Você pensar que a energia se conserva. Então, eu vou fazer as contas pra gente ver, mas sobre esse conceito de conservação e de, tipo assim, no ponto A, no ponto B, no ponto C, eu ter o mesmo tanto de energia, ficou claro, gente? Tipo assim, vou ver aqui no chat, alguém tem alguma dúvida? Então, manda um ok aí, se vocês estão entendendo. Gente. Ah, beleza. Então, bora. Então, vamos lá. No ponto A.
Então, ó, o slide aqui, ó, como sistema conservativo, a energia mecânica total se mantém constante. Então, a gente vai calcular a energia mecânica no ponto A, que a gente tem os valores. Eu só tenho energia potencial gravitacional, porque ele falou comigo no exercício que está parado. E aí, eu só tenho energia potencial gravitacional, né? E a gente sabe calcular pela fórmula que está aqui no slide, ó. Energia potencial gravitacional é igual a mgh. Então, aqui, ele me deu a massa, né? Eu sei que é 2,5, porque ele falou aqui no exercício que o carrinho com a pessoa pesa 2,5 kg. A aceleração da gravidade a gente sabe que é 10. E a altura, né, que a gente pode ver aqui na figura, que é 5 metros. Então, fazendo essa conta aqui, 2,5 vezes 10 vezes 5, eu vou ter 100 joules, porque, né, como eu fiz o peso em quilogramas. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado. E o 5 está em metros, eu vou ter 100 joules no final. E aí, né, porque a gente sabe que se eu tenho 100 joules aqui, eu não tenho atrito, então em B eu também vou ter 100 joules, e em C eu também vou ter 100 joules. Então, em C, eu vou ter, né, ele me falou que o corpo está se movendo em C, ele pediu para eu calcular a velocidade em C. Então, como eu tenho o movimento, mas eu também tenho a altura, então esse valor constante de energia, ele vai ter duas energias para eu calcular. E vai ser a soma dos dois. Vai ser a soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética, que vai ser 100, porque o sistema é conservativo. Então, energia mecânica, que é igual a 100 joules, que vai ser igual a mgh, a minha energia potencial gravitacional, mais a fórmula da energia cinética, que tem aqui no slide, que a gente viu, mv2 sobre 2. Então, somando, fazendo essa conta aqui, né? Eu sei que o 100 vai estar aqui. Eu sei a massa, que é 2,5 kg. Eu sei a aceleração da gravidade. E eu sei a altura, porque aqui na minha foto, né, eu estou a 4 metros. Então, calculei a minha potencial gravitacional. E o que eu quero saber é a velocidade aqui, né? Tipo, então, a massa é a mesma, 2,5. Vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, vocês olham aqui nessa equação, gente, que a única valor que eu não sei é o que o exercício está me pedindo, que é a velocidade. Então, eu vou fazer essa conta aqui, isolar essa variável para eu achar o valor da velocidade. Então, ó, 2,5 vezes 10 vezes 4, eu já pus a conta aqui, deu 100. Ah, não, pera, deu 100 deu... beleza. Deu 100 porque esse valor tá certo, velho. Só um segundo, gente. Tá. Aí, deu isso aqui. Eu vou fazer a conta de, tipo, tirar... Eu vou passar o 100 pra cá, vai ficar 25. E esse valor aqui, acabou que, tipo assim, 2,5 dividido por 2, 1,25 vezes v ao quadrado. E aí, 25, que é igual a 1,25 vezes v ao quadrado. Aí, eu passo pra cá, dividindo, e vou ter 20, que é igual a v2, v. Eu vou tirar a raiz, porque tá ao quadrado, e eu vou ficar aqui, a raiz de 20, e fazendo essa conta, que, tipo assim, né, dependendo, vai até vir aqui na múltipla escolha do exercício já, não vai precisar desenvolver mais que isso, mas dá 2 vezes raiz de 5 metros por segundo. É um exercício, tipo assim, que tem a continha aqui, eu até dei uma olhada pra ver se estava certo mesmo, tá? Tem que ter um pouco de paciência para fazer as contas, mas os conceitos em si, eles são de boa, né, gente? É só pensar, tipo assim, no fundo, tudo se resume à energia mecânica total se mantém constante. E aí você vai ver aí como que as energias se transformaram no processo, sendo que você sabe o valor total dela. E aí, geralmente, ele vai te pedir esses pequenos valores que tem nas fórmulas. Se é ou a velocidade do corpo, qual a velocidade que ele está em tal momento, visto que tem tal altura. Ou então, até qual altura ele deu conta de subir, visto que ele tinha tal velocidade. Geralmente é assim que cai. E aí, sobre isso,
Vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam o exercício? Manda um ok aí no chat. Beleza. É bem importante treinar isso, gente. Tem exercício lá na apostila e tal. Vocês podem me procurar se tiverem dúvida. Mas é muito comum isso aqui. Tipo assim, esse bloquinho aqui, com tal altura, tal velocidade, bem comum mesmo cair. Então, mas vocês veem que é uma coisa tranquila, assim. Eu acho uma matéria, a das que a gente estudou até agora, ela é mais tranquila, né? Então, vou continuar aqui. Falar de potência agora. Também é uma coisa bem, tipo assim, comum no dia a dia, né, gente? Tipo, vem na conta de luz lá o tanto que vocês consumiram de energia no mês, o tanto que o chuveiro gastou. E é mais ou menos nessa vibe aqui que a gente vai estudar o que é potência. Então, ó, potência é a grandeza que mede a quantidade de energia consumida ou a quantidade de trabalho desempenhado, né? A gente falou tanto aí que energia e trabalho estão relacionados, porque energia é tipo assim, potencial de realizar trabalho. E aí, medindo esses dois e vendo a quantidade de tempo, né, que isso aconteceu, eu vou ter a potência. Então, na fórmula aqui, P, potência, é igual a energia sobre ΔT, ou seja, a quantidade de tempo que passou. Por exemplo, você vai ver ali, tipo assim, a potência do seu chuveiro. Ela basicamente vai ser o tanto de energia que ele gastou no tempo que você usou ele. Beleza? Então, a gente vai ver isso um pouco mais em detalhe, como é que a gente usa isso. Mas é uma grandeza muito, muito usada na física. Sistema Internacional de Medidas. A gente mede a potência em watt. O símbolo é o W. E ele significa joule por segundo, né? Porque, igual a gente está falando, é a energia por ΔT. Joule, energia, segundo tempo. Consumo de energia. Então, como é que eu falei aí, né? Como é que você vai saber o tanto que um aparelho usou de energia? Você vai medir o consumo de energia. Quando pedir isso no exercício, aí você vai, tipo assim, ter que saber qual que é a potência do aparelho. Isso geralmente é dado, né? Tipo, quando você vai comprar um computador, um celular, um chuveiro que for. Eu acho o exemplo do chuveiro bom, porque ele consome muita energia. Tipo, talvez a coisa que mais consome energia na sua casa é o seu chuveiro. E aí, tipo, sabendo esse valor, né? Que você comprou o aparelho, você sabe dele na hora da compra. Você vai ver o tanto de energia que você usa, tipo assim, que ele está consumindo, multiplicando isso pelo tempo que você está usando ele. Então, energia elétrica consumida pelo aparelho em kWh, que é a unidade que vem, né? Eu acho que a conta de luz, por exemplo, vem em kWh também, que é o tanto que você gastou ali, fraga. Você vai ter que pagar pelo tanto que você gastou. Se você consumiu mais energia, você vai ter uma conta de luz mais alta. E esse consumo, ele é igual à potência dos aparelhos vezes o intervalo de tempo. Então, basicamente, né, o tanto que você vai ter que pagar e que vem lá na conta medido em kWh é, tipo assim, a soma de todos os valores aqui para todos os aparelhos que tem na casa de vocês. Vocês vão multiplicar a potência do chuveiro pelo tempo que vocês usaram o chuveiro, mais a potência do seu computador pelo tempo que você usou o computador, mais a luz, o tempo que ela ficou ligada, tipo assim, a potência da luz, vezes o tempo que ela ficou ligada, e aí por aí vai. Tipo, você não vai ter que calcular de tudo sempre, né, nos exercícios, mas geralmente ele vai pedir assim, dado o teu aparelho, você tomou um banho de 20 minutos, qual que foi o consumo de energia desse aparelho? Então, pra vida é bom saber isso, pros exercícios mais ainda. Isso sempre cai, gente. No meu Enem caiu, nos Enems, tipo assim, que eu vi prova, caiu. Provavelmente lá nos exercícios eu vou até olhar, mas com certeza tem exercício disso. E aí, vamos ver aqui um exemplo, né? Imagine um chuveiro elétrico de potência 5.200 watts. Então, ele me deu essa especificação aqui, que é o tanto de energia que tal aparelho gasta em certo tempo. Então, a partir disso, é possível eu saber quanto de energia foi consumido em intervalo de 2 horas? Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue calcular. Que é exatamente o que ele está me pedindo. A energia consumida, dado que ele me deu a potência, e dado que ele me deu o tempo que eu usei o aparelho.
Então, E, que é igual a P vezes T. Aí o E, eu tenho o P, que é 5.200 watts, vezes 2 horas. Aí fazendo essa conta, ele já transformou para kilowatt, tipo assim, kilowatt é basicamente, tipo assim, 1 kilowatt é igual a 1.000 watts, é só uma convenção assim. Vocês vão dividir por 1.000 para você ter o kilowatt. E aí vai ser quilowatt-hora, que é a convenção mesmo, que vem na conta de luz. Por quê? Porque também se a gente for medir tudo, tipo assim, em watt, vai ficar números imensos, gente. Tipo assim, consumo de energia é um trem que tá aí, fraga, acontece. Então, para reduzir mesmo as contas e tal, a gente divide por 1.000 e coloca em quilowatt-hora. Basicamente, essa unidade de medida. Então, consumo de energia é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam? Só vou olhar o chat aqui. Não tem nada, então eu vou continuar. Beleza, então é isso. Agora eu vou falar de outra coisa. Tipo assim, eu vou relacionar com energia, mas agora é outro conceito. Vou falar de trabalho. Trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Então é basicamente, tipo assim, aquela foto da pessoa empurrando o bloquinho. Estou fazendo uma força. Essa força ela vai ser usada para deslocar o bloco. Se eu conseguir deslocar o bloco, né? Talvez ele não rolou, mas aí se eu não tenho deslocamento, eu não tenho trabalho. E, segundo a fórmula aqui, né? Tipo assim, se eu estiver movendo o negócio reto, então eu não vou ter que preocupar com isso aqui. Mas se eu estiver movendo ele inclinado, aí vai ser diferente, porque eu vou ter, tipo, um plano inclinado, as coisas mudam um pouco, né? Tipo, eu não tenho mais a normal, não tenho cancelamento de forças. A gente viu quando a gente falou de lei de Newton, então eu vou ter que pensar no cosseno do ângulo que eu estou deslocando. Tipo assim, vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Tipo assim, se eu tenho... Eu tô aqui, ó. Nossa senhora. Tá, pera aí. Deixa eu só fazer um trem um pouco menos avacalhado, porque senão... fazer uma linha, né? Aqui, ó. Coisa reta. E aí eu tenho um bloco. E eu tenho, tipo assim, eu não vou fazer a pessoa aqui, mas tem alguém empurrando ele pra cá. Se eu consigo deslocar ele, eu realizei trabalho sobre ele. Então eu tenho uma força, o tanto que eu desloquei o bloco, e como tá reto, o cosseno do ângulo, né? É um ângulo tá perpendicular à superfície, então é 0. É 1. Eu não tenho que... Tipo assim, eu tô multiplicando por 1, então é como se eu não tivesse fazendo nada. Mas agora, se eu tivesse... fazer outra linha reta aqui. Não é reta, no caso não, mas inclinadinha, assim. Se eu tivesse o mesmo bloco e eu tentando deslocar ele do mesmo jeito, o que acontece é que é diferente que eu tô um ângulo aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui 30 graus. Então, eu vou ter que multiplicar pelo cosseno desse ângulo, que é o meu plano. Por quê? Porque aí é diferente. Eu tenho que fazer mais força para empurrar. E aí, o trabalho que eu tenho que desempenhar para deslocar isso aqui não é o mesmo que esse aqui. Eu tenho que trabalhar mais mesmo, na força da expressão aqui. Então, trabalho, que é igual a força, vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo da minha superfície que eu estou tentando realizar o trabalho no corpo. Então, lembrar que o trabalho, ele vai ser vetorial, gente. Tipo assim, ele não é... Eu não preciso só do valor, eu preciso saber para onde que esse trabalho está indo. Não é, tipo assim, basta o valor para eu entender essa grandeza. Então, dá para pensar também, né, que você tem, tipo assim, o deslocamento é escalar e o cosseno também. Mas a força é vetorial, então eu estou meio que multiplicando uma coisa vetorial por várias coisas escalares, então eu vou ter uma coisa vetorial como produto disso aqui. A unidade de medida do trabalho no Sistema Internacional de Medidas é Newton por metro. Recebe o nome de Joule também, né? Igual a gente estava medindo energia. Aqui, ó, até tinha figura, tinha esquecido quando eu fiz isso no slide, ó, nem precisava ter desenhado. Mas, ó, uma pessoa quer mudar a posição de um armário e, para isso, o empurra
fazendo uma força constante e paralela ao chão. Ou seja, não tem que preocupar com o ângulo, porque está paralelo ao chão. Então, não tem a parada de multiplicar pelo cosseno, né? Só a força vezes o deslocamento vai ser suficiente aqui. Então, a força que eu estou fazendo aqui tem intensidade de 50 newtons, conforme a figura. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário. Então, situação básica. Eu tenho uma pessoa empurrando um armário num chão liso aqui, tipo assim, não liso, né? Vai ter um atrito, mas tipo, num chão não inclinado. E aí ela fez 50 newtons de força e conseguiu deslocar 3 metros do armário. Então, qual que é o trabalho que eu realizei? É bem de aplicar a fórmula, gente. Multiplicar a força pelo deslocamento. Então, ó, para encontrar o trabalho da força, podemos substituir diretamente na fórmula os valores informados. Trabalho, que é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. O ângulo, eu não vou ter que preocupar com ele. Então, eu vou ter 50 newtons vezes 3 metros vezes cosseno de zero, que é 1. Cosseno de zero é 1, tipo, valor aí para lembrar. Então, como se eu estivesse multiplicando por 1, como se eu não estivesse fazendo nada, mas se eu tivesse inclinado, igual no desenho aqui, eu ia ter que pensar no ângulo. Eu vou ter, né, 3 vezes 50, 150 joules. Esse foi o trabalho de aplicar uma força de 50 newtons para deslocar um armário de 3 metros. Tranquilo, gente? Deixa eu ver aqui o chat. Acho que tá de boa. Tá. Então, acho que tem mais umas coisinhas aqui pra gente ver. Então, ó, um slide falando mesmo aí da relação entre trabalho e energia. Então, a gente definiu a energia como a capacidade de realizar trabalho. Então, um corpo só é capaz de realizar trabalho se ele possui energia. É uma coisa altamente relacionada, gente. Tipo assim, você tem um como a capacidade do outro. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Então, por exemplo, um guindaste só é capaz de levantar um carro, produzir trabalho, quando é ligado a uma fonte de energia. Da mesma forma, só conseguimos fazer nossas atividades normais porque recebemos energia dos alimentos que ingerimos. Então, é tipo assim, você tem energia, você realiza trabalho. Fácil. Tipo, relação direta. Então, eu achei que a gente ia gastar um pouco mais de tempo, se vocês não tiveram dúvida. Eu acho que eu vou voltar no outro exercício, tipo assim. Só antes, alguém tem alguma coisa para comentar sobre qualquer parte da aula? Alguma dúvida conceitual que ficou aí? Dá um ok no chat, se... Eu queria... Bom dia primeiro, Esther. Bom dia! Eu só queria perguntar uma coisa. Naquela parte de ângulo e tudo mais, e cosseno do ângulo. Quando Beleza, vamos voltar tiver, nisso. Fala aí de sua dúvida pra gente pensar quando antes de discutir. tiver alguma questão que aí tem um ângulo lá que vai interferir na conta e tudo mais, eu vou ter que calcular alguma coisa? Pra, ou eles vão me dar esse valor do ângulo e é isso que eu vou ter que usar lá no cosseno? Ou eu tenho que usar esse valor do ângulo para descobrir o cosseno para ir fazer a conta? Então, ó, o que acontece? Vocês, tipo, na aula de matemática tem alguns valores de ângulo que vocês têm que saber o cosseno e o seno. Não sei se, tipo, já teve essa aula, né? Mas eu vou pôr aqui no quadro. Esses ângulos são os basicões, assim, da matemática, né? 30, 45 e 60. Eles, só esses três. O Enem espera que vocês saibam o seno e o cosseno deles. Que é, tipo assim, deixa eu pôr aqui a tabelinha pra vocês. Cosseno, seno, aqui, tangente, 30, 45 e... Tem aqui a tabelinha, ó. Que é macete, né? Tipo, a pessoa que der matemática vai falar isso com certeza. Mas é assim, tipo, eu lembro que eu decorei, pelo menos, né, essa parte aí do 30, do 45, 60. Eu decorei essa tabela aqui pra fazer o Enem. E aí, tipo assim, dá pra pensar como... Pera, como é que era o macetinho pra lembrar disso aqui? Era...
Aí eu lembro que tinha uma música pra saber isso aí, mas É, é, tipo, eu não não lembro mais. tipo assim, a aula de matemática vai falar o macete pra vocês. Eu realmente esqueci. Tipo assim, não, gente, quando você vai, tipo, pra faculdade depois, zero tem que saber esse trem de cor, fraga. Tipo assim, você só esquece. Mas vocês estão fazendo Enem, vocês têm que saber essa tabela de cor mesmo. Tipo assim, decora, escreve na testa, até decorar. E aí, tipo, se na questão de física, né, que foi a dúvida do Lucas, como é que eu vou ter que calcular esse cosseno do ângulo, blá 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 blá, se tiver um desses três valores, o Enem só vai te falar assim, olha, o bloquinho, qual que é o trabalho para você deslocar 3 metros, dada a força tal, num plano inclinado de 30 graus? E ele vai esperar que você saiba o cosseno de 30. Se for um ângulo mirabolante, tipo assim, se ele falar, não, o ângulo que tá aqui inclinado é 32 graus, aí ele vai te dar o valor do cosseno. Sacou? Se for um desses três, ele vai esperar que você saiba. Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o mesmo exercício, esse aqui, só que para o plano inclinado, né? Que eu não que tipo assim, no caso, o cosseno não vai ser zero, o cosseno vai ser a inclinação de 30 graus aqui do plano. Vou fingir que eu tenho a mesma força, né? Tipo assim, eu tô 50 newtons aqui. Para deslocar, tipo, daqui até aqui, por exemplo, né? Tipo, daqui até aqui, vamos supor que isso aqui tem 3 metros. Igual. Nossa, tá ficando linda minha letra hoje. Vamos supor que tá igual ao outro exercício. Então, eu continuo tendo a mesma fórmula, né? Que é essa. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. E eu sei que a força é 50, eu sei que o deslocamento vai ser 3, mas agora eu tô num plano inclinado de 30 graus. Então eu vou multiplicar, né, na hora que a gente vê aqui a tabelinha, eu vou multiplicar pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Sacaram? Então, fazendo essa conta, vai dar 150 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai ser 75 raiz de 3. Então, a única diferença é que eu multipliquei pelo ângulo do plano inclinado aqui. E, tipo assim, repetindo, tem que decorar o cosseno desses ângulos aqui, gente. Não tem muita opção, não. Mas ficou respondido sua dúvida, Lucas? Ficou sim. Beleza, gente. Obrigado. De nada. Os outros têm mais alguma dúvida conceitual aí? Alguma coisa que quer comentar? Se não, então, tipo assim, a gente ainda tem uns 10 minutos. Eu vou fazer o exercício de gravitação que eu não fiz com vocês pra gente treinar. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, tipo, em exercício, vocês podem pedir aqui, a gente tem tempo pra resolver. Beleza? Então vamos só fazer o outro lá e depois eu pergunto se tem algum exercício. Se não tiver, aí vocês tomam água, vai no banheiro, encerra um pouco mais cedo a aula pra depois a gente continuar outra matéria. Então vamos ler aqui, ó. Eu vou deixar uns 3 minutos pra vocês pensarem qual que é a alternativa e aí a gente corrige, beleza? Foi uma questão que não foi do Enem, ele foi do vestibular da UFMG, quando ainda era vestibular. Eu não sou velha pra falar, tipo assim, minha época era vestibular. Eu fiz Enem também, mas eu super treinava com as questõezinhas da UFMG, porque eu acho que elas são bacanas, assim, tipo, tem um contexto e tal, que é um pouco do Enem também, né? Ela só tem, tipo assim, geralmente ela é um pouco menor só. Mas, ó, um satélite é colocado em órbita e fica estacionário sobre um ponto fixo do equador terrestre. Por que o satélite fica em órbita, gente? É isso que ele quer saber. Aí tem essas opções aqui e tal, vou deixar vocês pensarem, é bem teórico. E lembrando, né, tipo assim, das coisas que a gente viu aqui, principalmente por que da aceleração da gravidade, que é devido a uma força gravitacional que surge entre dois corpos que têm massa. Então, se vocês quiserem que eu volte no slide de cima, vocês falam e tal, mas deixa vocês pensarem aí no que pega. Só ver o chat antes, aí eu deixo aqui parado. De boa, ninguém falou nada, ok. Então, bora lá, gente, mete bala.
Agora que eu tô vendo, a aula é até 9h45, né? Não é 55, não. Ih, gente. Não vai dar tempo de eu corrigir, então. Mas, enfim. Vocês pensam aí pra próxima aula. Próxima aula a gente corrige, beleza? Próxima... Tá. 9h45 mesmo. Beleza. Então, gente, obrigada. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar. Pode chamar o Thiago, viu? Enfim. Bons estudos. Bom dia aí de sábado pra vocês. Beijão.